Muito bem, nós estamos aí no nosso segundo curso, ou segunda aula sobre liderança. O primeiro foi focado aos traços de um autêntico líder, que tem a ver com o coração puro de um líder, a convicção que ele tem do seu chamado, a certeza quanto ao lugar, a clareza quanto ao foco ministerial, o compromisso com a vida de integridade e a coragem para fazer mudanças pessoais. Isso foi na aula 1. O segundo assunto sobre liderança que nós vamos estudar nesse segundo módulo é o líder, um servo. Essa visão de líder-servo não é uma visão comum do mundo empresarial. David Hunter escreveu um livro, O Monge Executivo, para dar ao mundo empresarial a visão, na verdade, bíblica de Jesus sobre o líder. O líder tem que ser um servo, e o líder cristão tem que ser um servo por causa dos moldes de Jesus. Peter Drucker, que foi o papa da administração, em muitos livros escritos, alguns deles publicados no Brasil, disse que o líder não é o proprietário do maior carro ou da maior casa, mas o líder é um servidor, aquele que serve. O líder não é aquele que se promove, mas é aquele que promove os outros. O líder não é um administrador, ele é um empreendedor. O líder não toma, o líder doa. O líder não fica falando, o líder ouve. Os desafios do futuro requer cada dia mais um líder que presta um serviço. Essa é a visão da liderança. Liderança de Jesus é uma liderança que presta serviço. É muito importante a gente fazer algumas considerações sobre o que significa e o que não significa essa liderança de servo, essa liderança servil. É necessário a gente entender que quando algo não está andando e existe um líder ali, há pelo menos 5 sintomas de uma crise. O primeiro sintoma, quando as coisas não estão andando nessa liderança, é a ausência de crescimento significativo. O que você está fazendo está crescendo, não é na proporcionalidade de outros, mas é num segmento, num foco, num objetivo significativo. Está crescendo? Há um crescimento significativo? Que a ausência de crescimento revela uma crise na liderança. Outro sintoma da crise de liderança é a quantidade de discórdia e desarmonia das pessoas que convivem no mesmo grupo. O trabalho de equipe não vai, nada vai, porque tem discórdia, tem brigas, tem dissensões. Isso é um sintoma de crise de liderança. Outro sintoma é o número muito breve da liderança. Muito breve da liderança. Uma liderança breve, rápida, ela estabelece estresse entre as pessoas que estão servindo. Outra coisa também complicada, como sintoma da crise de liderança, é o crescimento de espectadores. As pessoas estão sentadas como assistindo e não estão participando. Se as pessoas não estão participando, elas não vão, com certeza, aprender a liderar, porque para liderar tem que estar dentro do jogo. Então, quanto mais se cresce os espectadores, isso revela um sintoma, uma crise na liderança. Outra coisa também que revela esse sintoma na crise da liderança é a alta porcentagem de gente que não ministra e vai formando gueto. Um gueto, uma panela. Esses guetos formados no ministério, na igreja, na instituição, revela uma clara crise de liderança. Então Jesus determina que a verdadeira liderança é a liderança servil. Ele disse em Marcos 10:45 que adianta o homem ter uma visão simplesmente voltada para ele e não para o outro. Porque ele disse, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Oswald Sander, ele disse que o verdadeiro líder espiritual está infinitamente mais interessado
no serviço que ele pode prestar a Deus e aos seus companheiros, do que nos benefícios e prazeres que ele poderia extrair da vida. Porque o seu objetivo é servir a vida e não aproveitar dela. E Marcos 10:45 mostra o caráter do verdadeiro líder a partir da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o verdadeiro líder é aquele que é, mas ele não está interessado em transparecer que é, porque o texto diz, pois o próprio Filho do Homem. Jesus é Deus. Jesus é o Criador de todo o universo, o Criador de todo homem. E ele, sendo Deus, como diz Filipenses capítulo 2, saiu do céu para se tornar um homem da classe mais baixa dos seres humanos, um servo, um escravo. E ele não se apegou em ser Deus, como diz o texto. Jesus é, mas ele não está interessado em transparecer que é, porque ele veio fazer um serviço, veio prestar um serviço. O líder verdadeiro, ele não fica preocupado com a sua autoimagem, preocupado que as pessoas o elevem a um determinado local, a uma determinada posição. O líder verdadeiro ele é, mas ele não precisa de nenhum tipo de apoio ou popularidade para ele fazer o que vai fazer e ser o que ele é. Tozer disse que o homem humilde não é um rato humano, sofrendo um senso de inferioridade. Quando você entra pelo caminho de aparecer, você vai perdendo a visão da verdadeira liderança, porque Jesus era e não transpareceu o que era. Segundo, o verdadeiro líder ele é totalmente desprovido de prioridades pessoais. Prioridades pessoais. Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus foi desprovido de prioridades pessoais. Ele não veio para ser servido. Esse foco é muito importante nessa caminhada do líder. Ser servido é uma tendência natural dos homens. Alguns são servidos de tal forma que, por fim, exigem serem servidos sempre. O que, obviamente, alimenta o egoísmo. O líder não pode ser egoísta, de maneira e de forma nenhuma. Líderes que não assumem o papel de servo, eles vão liderando como? Eles vão liderando através do esforço humano. Eles vão liderando através da aparência, precisa ter carro tal, anel tal, diploma tal. Ele precisa estar na cadeira tal e com um grupo de pessoas tais. Líder que não assume o papel de servo, eles lideram na busca de recompensa. E eles também escolhem quem que eles vão servir. Isso não é liderança servil. Quem serve apenas para ser servido vai arruinar a sua vida. E vai promover uma derrocada nos seus liderados e na obra de Deus. Vai ser, com certeza, uma grande tragédia. Em terceiro lugar, o verdadeiro líder, baseado nesse texto, ele está consciente do preço da sua liderança. Jesus disse que ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quando nós paramos e pensamos sobre liderança, o nosso padrão de liderança é Jesus. Jesus que veio para servir. Ele não veio para focar nele, ele não veio para focar nas prioridades dele, mas ele veio para pagar o preço, dar a sua vida. Então você que é líder, você precisa pensar qual é o preço que eu tenho que pagar por ser líder. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na nossa terceira aula, no próximo tempo sobre liderança, que você vai crescendo e desenvolvendo a sua vida como líder. Deus o abençoe.